A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, certo? Seja o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, seja o canal apologético católico de base. Esses dias, muitos vídeos, repetindo muitos vídeos, eu não estou dando conta. As pessoas pararam de doar também, pararam de doar, não estamos dando conta de manutenção, fazer a manutenção que está precisando desses canais, certo? E aí, o canal do ex-protestante sempre traz um vídeo mais, digamos assim, exclusivo do que o canal apologético católico de base, tá certo? E a questão de tempo também, né? Mas eu preciso trazer esse vídeo que está repercutindo, digamos assim, a América Latina, né? Tá chocando aí a América Latina por causa do que vem acontecendo, por causa de um ex-pastor. E eu preciso falar a respeito disso, porque me pediram, são muitos os pedidos também. Infelizmente não vou poder atender a todos que fazem pedidos. Façam a série de Apocalipse. Eu já falei, Dom José Falcão tem a série de Apocalipse no canal dele aqui no YouTube, Dom José Falcão, tá certo? Justamente sobre Apocalipse. Quem quiser, procura aí no YouTube e vai encontrar aqui na plataforma, tá certo? Aqui é o nosso lado para quem quer nos ajudar, pentecostesfabio1@gmail.com. Doe quanto você puder. Pararam as doações, então não tem como, não temos também as condições de estar gravando vídeo inéditos, e precisamos fazer manutenção em muitas coisas. Aí pararam as doações, não temos mais como fazer isso. Aí vai ficar sempre um vídeo repetitivo nos canais, tá certo? Então veja só, eu preciso falar, no final desse vídeo eu vou deixar colado com esse um vídeo do Padre Luiz Toro dando uma resposta. Esse está no canal dele, Padre Toro Ensina, Padre Toro Ensina, tá certo? Uma resposta ao ex-pastor, e então voltando, não se sabe, as heresias Fernando Casanova. Há muitas falácias a respeito de Casanova, né? Casanova, muitos dizem que Casanova era um protestante disfarçado da igreja. Outros dizem, não é? Outros dizem que Casanova disse que a Igreja Católica Apostólica Romana acrescentou mais 5 sacramentos, sendo que nesse canal tem uma playlist sacramentos. Você pode ver eu mostrar todos na Bíblia. Eu mostro os 7 sacramentos nos evangelhos. Eu mostro 7 sacramentos só em Atos dos Apóstolos. Eu mostro 7 sacramentos nas cartas pastorais. Eu mostro os 7 sacramentos nas 7 cartas católicas. Eu mostro os 7 sacramentos só em Hebreus. Eu mostro 7 sacramentos no livro do Apocalipse. Como que os 7 sacramentos, como que 5 sacramentos foi acrescentado? Casanova, a igreja acrescentou. Você é um herege. Se realmente isso se concretiza, eu estou aqui vindo não por fontes que, digamos assim, do próprio Casanova, mas por canais católicos. Tenho visto essa semana os canais católicos divulgarem isso. Na realidade, nós temos aí os 7 vacantistas que está crescendo, né? Uns dizem que Fernando Casanova vai para a Igreja Ortodoxa, outros dizem que ele vai para a Luterana, outros dizem que ele está se tornando sede vacantista. São 3, digamos assim, que eram 3 expoentes conhecidos da fé católica que estão apostatando. Fernando Casanova, Rafael Dias, tá? Rafael Dias, que era um pregador católico, apostatou também da fé, e esse eu não esperava fazer isso, mas infelizmente também tornou-se sede vacantista, o tal de José Plascencia, né? Eu vi isso num canal confiável, num canal católico, eu assisti, que esses caras apostataram da fé.
Mas eu quero falar sobre Casa Nova. Depois desse vídeo aqui, eu vou trazer, colado com esse, Fernando Casanova dizendo que está abandonando a Igreja Católica Romana porque as datas não condiz com as festividades, com a liturgia. Como que as datas não diz? Porque a Igreja Oriental é um pouco diferente. A Igreja Católica Romana mudou. Mas como você é sem conhecimento mesmo, viu, Casanova? Sabe, quando a pessoa se acha o sábio, acima até mesmo de Deus, ele resolve fazer isso que Casanova fez. Mas veja só, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: eu também não estou aqui para tirar pedra em ninguém, eu estou para falar de Bíblia. Isso não é a primeira vez que acontece na Igreja de Jesus Cristo. Na época de São Paulo, veja só, e olha que a Bíblia diz que a Igreja Católica Apostólica Romana é a escolhida, a eleita. O próprio primeiro Papa disse isso. Primeira carta de Pedro 5,13, o que é que ele diz? A Igreja escolhida que está em Babilônia, que está em Roma, vos sauda. Está fazendo referência a quem? A Igreja Católica Apostólica de Roma, ou romana, como queiram dizer. São Paulo, em Romanos 1, 7 e 8, diz: vós todos que estáis em Roma, santos de Deus. Santos de Deus. Está falando de quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Versículo 8. Vossa fé será proclamada universalmente. Católica, né? Universal. E aí? Romanos capítulo 1, versículo 7 e 8. Reparem, meus irmãos, o que a Bíblia Sagrada está dizendo. E essas pessoas se acham tão sábias, se acham o rei da cocada preta, a ponto de julgar a igreja, de dizer que a igreja está errada, como Fernando Casanova. Certo? O protestantismo assegura, alguns protestantes, como eu já frequentei a denominação batista, e elas afirmam que existe apenas 2 sacramentos: batismo e Santa Ceia. Segundo alguns, dizem que Fernando Casanova alega que só existe 2 sacramentos. Então, se ele acredita que existe só 2 sacramentos, ele tem que voltar lá para o protestantismo dele. Certo? Porque se ele for para a igreja ortodoxa, a igreja ortodoxa acredita nos 7 sacramentos. Né? Então ele está lascado com isso. Mas eu quero voltar aqui à Bíblia. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo número 10. Não é de agora que isso acontece. Na época de São Paulo, alguns fizeram como Fernando Casanova e outros que estão fazendo, como José Placência, como Rafael Dias e tantos outros, apostatando da fé verdadeira. No versículo 10 está escrito assim: olha o que São Paulo diz. Olha o que São Paulo escreveu ao bispo jovem Timóteo. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente, e se foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Repare, quem era Demas? Demas era um cara que trabalhou com São Paulo na evangelização, na divulgação do evangelho da fé católica. Um cara fervoroso na fé. Um cara que foi convertido por São Paulo. Um cara que doutrinou muitas pessoas. E conforme eu estou falando desse cara, você vai pensando em Fernando Casanova. Quando Fernando Casanova entrou no catolicismo, ele transformou a vida de muitas pessoas. Ele trouxe muitas pessoas do protestantismo que se converteram à verdadeira igreja de Cristo. E não foram poucas. Demas fez isso. Quantos Demas não converteu à igreja de Cristo? Quantos Demas, pessoas não foram evangelizadas por este homem? E aqui diz: por amor das coisas do século presente, abandonou, apostatou da fé. Assim faz também Fernando Casanova, Rafael Dias e tantos outros estão fazendo. Alegando que Fernando Casanova, que as datas da igreja romana estão erradas, foram modificadas.
Pessoas tipo essas dizem conhecer Bíblia, mas na realidade não conhecem. Eu quero citar aqui uma patrística. Eu quero citar aqui Santo Inácio de Antioquia escrevendo à igreja de Roma. Ele diz, na sua carta escrita à igreja de Roma: eu não tenho nada a te ensinar, eu é que tenho que aprender contigo. Mas agora Fernando Casanova resolveu ensinar à igreja de Roma que ela está errada. Veja o ser humano, a capacidade, a audácia, não é? O ego do ser humano, onde ele é capaz de chegar. Assim fez Casanova. Certo? A ponto de dizer, Lutero também disse que a igreja estava errada. E está aí a confusão tremenda de tantas seitas no mundo, através, não é, de um pensamento errôneo, um pensamento deturpado, demoníaco, do sujeito chamado Martim Lutero. Agora, Fernando Casanova pode ser que funde sua própria seita, né? Diz o versículo 11: só Lucas está comigo. Uns vai, outros ficam. Só Lucas está comigo. Quem é que está aí com o Papa? Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18 e versículo 19, Jesus diz a Pedro: e eu te declaro, tu és Quefas. Por que a gente diz Quefas? Porque Jesus falava aramaico, não era grego. Isso aqui, as traduções que nós temos, vêm do grego, né? Mas na realidade, foi em aramaico. Em João 1, Jesus chama Pedro de Quefas, né? Na realidade está dizendo a Pedro: tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o inferno pode usar a Casa Nova, o inferno pode usar o sedevacantismo, o inferno pode usar o protestantismo, o inferno pode usar o que ele quiser. O Império Romano não conseguiu destruir a Igreja Católica. Não é um Casa Nova da vida que vai destruir a igreja agora, né? Só que no versículo 19 está a infalibilidade papal. Eu desconfiava de Casanova quando eu assistia às suas pregações, os discursos. Pouco citava o Papa. Citava mais o magistério. Não citava o líder. Citava o capítulo 18, não é? O capítulo 18, onde diz para o magistério, onde o magistério tem a autoridade se ele está em concordância com o Papa, com o líder da igreja. Mas Jesus diz ao líder da igreja, a Pedro, o seguinte: eu te darei. Veja que ele está dizendo a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja que está sendo colocado aqui, por isso nós chamamos de infalibilidade papal. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Toda pessoa que vai contra o Papa, que se desliga do Papa, da igreja comandada pelo Papa, ele se desligou do céu. É a Bíblia que está dizendo. Isso é a infalibilidade papal. Outro dia eu vi a heresia de Rodrigo Silva, porque só sai da boca de herege, heresia, né? Você sabe disso. Só sai da boca de herege, heresia. Esses dias eu vi uma heresia que alguém me enviou, Rodrigo de Silva falando: os católicos acreditam que o Papa, quando diz uma palavra em cátedra, está dito e é irrevogável. Aí ele foi explicar o que é o Papa falar em cátedra. Olha o que Rodrigo Silva, o herege, disse. O Papa, quando fala em cátedra, é o seguinte: o Papa vai, aí senta na cátedra de Pedro e dá uma doutrina. Veja a mentira de Rodrigo Silva. Veja a mentira de Rodrigo Silva, o herege. Um dos hereges protestantes no Brasil.
Veja o tamanho da mentira. O que o Papa fala em ex-cátedra? Em termos de doutrina, em termos de fé, ele é infalível. Nós estamos dizendo aqui em termos de comportamento, é um pecador, ele é pecador. Nós sabemos disso. O Papa tem suas próprias opiniões pessoal, que não está falando em termos de fé e doutrina, que chamamos de ex-cátedra. Essa é a infalibilidade papal. O Papa é infalível, porque Pedro foi infalível. Aqui está tudo que tu ligar. Então, tudo aquilo que a igreja ligou, que a igreja fez, juntamente com o Papa, principalmente nos concílios, o magistério junto com o Papa, então está ligado no céu. Aí Fernando Casanova, ele comia esse versículo 19 do capítulo 16 de João, para ir para o capítulo 18. É no capítulo 18, versículo 18. Ele está escrito: em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra, agora é a infalibilidade do magistério. Mas essa infalibilidade do magistério, ele só é infalível quando está em concordância com o Papa. Porque primeiro foi o Papa, primeiro o Papa. Simão, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. No grego tá bosco, alimenta minhas ovelhas, alimenta meus cordeiros. Alimenta com a fé, com sacramentos. Entende? Então, o magistério, ele só é infalível quando ele está, diz Santo Inácio nos seus escritos sobre o magistério, quando ele está em concordância com a liderança máxima da igreja na terra, que é o Papa, o pastor visível de Cristo na terra. Então, esse magistério, sem esse líder, ele está morto. Como está morto o sedevacantismo, como está morto todas essas outras seitas que apostataram da fé verdadeira, ou seja, que abandonaram a fé verdadeira. Então eles não têm fé infalível. Tornou-se falso. Tudo deles é falso, porque já não está mais com a liderança que Cristo colocou na sua igreja e com seus sucessores. Por isso Chaves está no plural. Francisco é o Papa de número, se não me engano, 267, se não me engano. Então repare que Fernando Casanova citava só isso. Claro que Santo Inácio preza muito sobre o magistério. Os bispos, os presbíteros e os diáconos. Mas sempre a liderança esteve a par. Como nós vemos no primeiro concílio de Jerusalém. No primeiro concílio de Jerusalém, fala Silas, fala Paulo, fala não sei quem e não sei quem. E era aquele barulho e ninguém escutava. Mas quando o líder da igreja, Pedro, se ergueu para falar, diz que se fez silêncio. Por quê? Porque o líder ia falar. E ele diz: vocês sabem como Deus me escolheu. E aí depois vem a voz de Tiago, bispo de Jerusalém, Tiago Menor, primo legítimo de Jesus, e ele vai dizer: vocês sabem como Deus escolheu Simão. Então ele vai concordar com o que Pedro disse no concílio. Certo? Por isso houve esses 23 concílios da igreja, para estar em concordância, para colocar a coisa a par, em dias, para tratar de assuntos relevantes à fé, que Fernando Casanova não entende. Faz o quê? Apostatar da fé da igreja escolhida. E quantos não fizeram isso e estão fazendo? Todos os dias vascarradas para o protestantismo. Vai se fazer o quê? Vai se matar por isso? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Demas abandonou, apostatou da fé. Agora os Casanovas da vida estão apostatando da fé. Veja agora aí no final a voz de Casanova e a resposta do Padre Luiz Toro a ele. Se inscreva no canal. Não esqueça de fazer sua doação para nos ajudar, para poder fazer a manutenção das coisas, para poder o vídeo chegar. Não tem vídeo, não tem mais vídeo.
Pedir nos comentários é fácil pedir, né? Agora, sabe que quem tá do lado de cá precisa fazer manutenção das coisas, né? Vamos ajudar aí, né, meu irmão? Vamos ajudar. Peça que cuidar de 2 canal. É fácil? Não é fácil, não. Fica aí agora com o Padre Luiz Toro. A voz de Casa Nova e logo depois da voz de Casa Nova, a resposta do Padre Luiz Toro. Se inscreva no canal. Vamos lá. Sempre tem alguém que não quer obedecer. Alguém que seja mandado. Essa é a introdução do vídeo. Aí tem a voz de Casa Nova, que aposta toda a fé. Não é certo. Eu estou abandonando a Igreja Católica Romana. Vou da igreja, estou abandonando por várias razões. A mais importante é que para ser católico romano, a pessoa tem que crer 100% em tudo. Tudo que propõe como verdade de fé da parte do magistério. Neste sentido, tenho que ser honesto. Você não está honesto, não. Você é um falso profeta. Você é. Devido a que você não pode seguir nessa igreja quando se tem a convicção de que alguns dogmas, usos e costumes que é estabelecido não formam parte da revelação de Deus. Há um cara que sabe mais que Deus aí, esse falso profeta. Tenho que ir embora. Tenho que apostatar. Isso é um suicídio intelectual, crer em tudo que ensina a Igreja de Roma. E foi estabelecido durante 2000 anos, herege. Entendimento da unidade de Cristo. E a Igreja de Cristo é a que ele vai fundar, no mínimo. No seu poder temporal sobre as demais igrejas do Oriente. E neutralização dos seus dissidentes internos no Ocidente. Para ensinar e pregar na Igreja de Roma, há que sujeitar a tudo. Tudo definido e ensinado pelo magistério. Aí, ó. Um protestante disfarçado dentro da igreja. Para essa hierarquia da verdade de fé, tem como fundamento, ensinamento e supervisão a infalibilidade da igreja, expressada através dos bispos primeiro e segundo o Papa. Primeiro é o Papa herege, segundo os bispos. E então, me diga, o que devo fazer quando eu descubro? Quando tu descobre que és Deus, que sabe mais do que Deus, que a história. Segundo, tenho que reconhecer muitos eruditos católicos, muitas crenças, usos e práticas da Igreja Católica Romana não estão embasados nas datas objetivos da história. Tira o cordeiro aí, Padre Luiz Toro. Pedro, Paulo, João. Esses foi que formaram a igreja, a formar o grupo de pessoas a pregar Cristo, que era o chefe. Cristo é o chefe. E a quem deixou Cristo como cabeça visível? A Pedro. E então, não importa o lugar que vai, todos tinham consciência da mesma coisa, do que ensinou Cristo. Submetemos às hierarquias que Cristo deixou. E alguém que Cristo deixou em João 21:15. Pedro, tu me amas mais que estes? Apacenta meus cordeiros. Então isso está escrito. E então ele não sabia? Agora sim. O problema vem quando a igreja ortodoxa se separa da igreja romana. Por um motivo. O motivo é sempre o mesmo. Sempre verão que alguém que não quer obedecer. Sempre tem alguém que não quer ser mandado por outro, que mande nele. Sempre o problema é esse. Quem de vocês gosta que alguém mande em você? Seu esposo? Ah, tá. Tá bem. Em algumas ocasiões. Em algumas ocasiões você gosta que o esposo manda. Isso é difícil. É muito difícil. As crianças não gostam que o pai manda, a mãe manda. Na escola,
Os professores não gostam que o diretor manda neles. Na catequese é a mesma coisa. Os catequistas não gostam que os padres mandam no catequese, os padres não gostam que o bispo mande. O bispo não gosta que o papa mande neles. Porém, contra ele, nós cristãos lutamos. Contra isso lutamos. Porém, isso conta. Então, na igreja, é claro. E parte da igreja católica, eles foram parte da igreja, os bispos. O Papa disseram, o Papa é um bispo igual a eu. Eu sou bispo também, você não pode mandar em mim. Não, eu tenho a doutrina da igreja, eu mando para minha própria conta, eu tenho meus padres, minha igreja. Eu mando nos meus. Então é assim que nasce a outra igreja. Tem a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Muda alguma coisinha? Mas qual é a diferença? Que um bispo... agora eu sou o Papa, agora eu sou... O papinho é pequeno, mas eu mando. E ele começa então a guiar um grupo de sacerdotes que está de acordo com ele. Um grupo de leigos que estão de acordo com ele. Porém, simplesmente diz, eu aceito que o Papa vem de Cristo, que a Igreja Católica vem de Cristo, mas eu também venho de Cristo. E realmente também vem de Cristo. É um bispo. Porém, não obedecer ao Papa, forma outra igreja. Apostata. Agora a Igreja Católica reconhece que essa igreja tem a associação apostólica, os ortodoxos. Que essa igreja mantém a doutrina também de Cristo. Com a diferença que não obedecem ao Papa. São desobedientes. Mais nada. Não tem a doutrina da igreja. E Fernando Casanova me parece que vai apostatar da fé da igreja para ir para os ortodoxos. Muitos estão falando sobre isso, né? Se algum de vocês em algum momento está em perigo de morte e não encontra um sacerdote católico romano que obedece ao Papa, encontra o ortodoxo, um padre, então pode se confessar com ele. Porque não deixa de ser sacerdote, ou bispo. O único é rebelde. A diferença dos protestantes é que se revelou não era bispo, era Martim Lutero. Então ele não pôde ordenar mais sacerdotes. Então já se denominou pastor, mas não são. Sim, aqueles sim eram bispos, pastores. A igreja não pode banir. Então com Martim Lutero não era bispo, não, protestantes não são pastores, porém eles se denominam pastores eles mesmos. Petroneiro, lipatina, coco. Se inscreva no canal, eles são falsos, são seitas.